Eu sou Hermes Honório da Costa, não nasci em Araxá, nasci em São Francisco do Glória, zona da Mata de Minas Gerais, né? E certo dia vim parar aqui em Araxá, né? E para minha felicidade, no primeiro dia que eu cheguei na cidade, eu já entrei em sala de aula no Colégio Dom Bosco, como professor, né? Naquela época professor de ciências, e estudei letras aqui em Araxá e me tornei professor de português lá no colégio, né? Então, esse é o Hermes, assim eu cheguei em Araxá, né? E da mesma forma, de forma meio surpreendente, eu fui para a Academia Araxaense de Letras, pelas mãos do Márcio Antônio de Paula e do Fernando Braga, né? Um que foi o canal para me apresentar para a academia, e o outro foi o relator do processo, que foi a eleição na academia para que eu fosse acolhido por esta casa que tanto prezo e que enche meu coração, né? Então, assim, eu entrei na Academia Araxaense de Letras e divido com meus pares ao longo de quase 30 anos, né? Porque foi desde 1992, né? Então está quase batendo 30 anos já, né? De acadêmico, né? E tenho alegria hoje de participar com um grupo de novos acadêmicos, entre eles ex-alunos meus de língua portuguesa. Então esse sou eu, que saí de São Francisco do Glória e vim parar em Araxá, na academia. Minha experiência de leitura e de escrita, ela remonta ao meu tempo que eu era trabalhador rural, né? No popular eu era lavrador e ajudava meu pai na roça. Meu pai foi meu primeiro professor, né? Ele que me ensinou a ler. Não ler palavras, mas ler a natureza, ler as pessoas e assim por diante, né? Ele não aceitava, por exemplo, que a gente não aceitava uma forma de dizer, ele aconselhava a gente a conversar com as pessoas sempre olhando nos olhos das pessoas, observando as pessoas, né? Da mesma forma que ensinava a gente a ler a natureza, as coisas que aconteciam. E na sequência, a dona Madalena, minha primeira professora escolar, né, me ensinou a ler as letras, né? Eu tive esses dois professores, né, para leitura e para escrita, que a dona Madalena, além de me ensinar a ler as letras, me ensinou também a escrever, né? Então essa é a minha história e a minha experiência com leitura e escrita pela minha vida fora. Em Araxá, tornei-me professor de português lá no Colégio Dom Bosco, sou formado em letras, fui convidado como professor do Uniraxá, na época FAF de Araxá, né, onde trabalhei ao longo de 32 anos, né, e trabalhei com quase todos os alunos que fizeram letras nesta faculdade, né, porque eu sou da terceira turma, comecei a trabalhar com a quinta turma da faculdade, né, em 69, e trabalhei até a última turma, quando o curso de letras foi fechado, a 33ª, 34ª turma, né? Então, foi uma experiência maravilhosa de leitura e escrita, né, neste tempo. Alunos maravilhosos que eu tive, hoje muitos deles já são mestres, doutores, professores universitários, e eu tenho no coração este orgulho de ter trabalhado com eles, né? Além dessas experiências, assim, ao nível de vida e profissional, eu também passei pela experiência de debruçar-me sobre os livros, né? Por exemplo, entre tantos livros que eu li, né, pegando aqui o Castro Alves, né, que foi um que me inspirou tanto, né, pela sua poesia tão brasileira e tão ligada ao povo brasileiro, aquele povo originalmente brasileiro, aquele que representa hoje cerca de 180, 190 milhões de pessoas, né? Que tem no coração aquele senso de brasilidade e que constrói este país, né? Então esse Castro Alves me ensinou, né,
esse gosto pelas páginas de leitura, abrir o livro e ler, né? Ler espumas flutuantes, que enche o coração e a alma da gente de alegria, de prazer, ou ler em Os Escravos, que chama a atenção da gente para o problema que o Brasil viveu ao longo de séculos e que vive até hoje, guardando as devidas diferenças de dimensões, né? E depois, né, eu não fiquei contente só com Castro Alves, outro nordestino também passou pela minha vida de leitor, né, que foi o Graciliano Ramos, né? Então, entre as suas histórias todas, né, entre os seus livros, eu tenho a coleção dele completinha ali, a coleção dele inteira, né? E um dos livros que mais me fizeram entrar pela vida de Graciliano Ramos como escritor foi exatamente esse que eu tenho em mãos aqui agora, Vidas Secas, né? Não pela expressão vidas secas, né? Mas pela experiência de leitura e de escrita que ele fez aqui dentro desse livro. Experiência de escritura dele, experiência de leitura que ele faz a gente fazer, né? Olhar as personagens do livro, além dos nomes dela e além do enredo que ele coloca nesse seu romance, né? Então, esses dois autores, né, e essas duas obras me encantaram, e a partir daí eu fui comprando livros, amontoando o livro, colocando o livro na estante, e lendo, e recomendando meus alunos que lessem, e assim por diante. E exatamente recomendando meus alunos para que lessem, e lessem muito, eu tive experiências maravilhosas, né? E hoje continuo, mesmo não sendo professor em sala de aula, contratado em uma escola, tal, né? Naquele meu dia a dia de sala de aula, eu continuo tendo contato com a escola e com alunos, né? E com pessoas, e sempre recomendando leituras. Ler é muito importante. Falo para minha netinha de 10 anos, Annelise, quem lê sabe mais. A mesma coisa que eu repeti para minhas filhas, né? A Letícia e a Thaís, né? Filhas, leiam muito, né? Porque quem lê sabe mais, né? E hoje estão todos aí, felizes da vida, todas as duas já têm cada uma a sua biblioteca particular, né? E com os livros lidos e que elas estão organizando, tá? Então eu recomendo, não só para as pessoas que eu conheço, mas para os meus ex-alunos que hoje são professores e através deles eu sei que chego aos alunos que são deles e que de certa forma são nossos, né? Eu recomendo, leiam muito, leiam de tudo, mas especialmente leiam os nossos autores brasileiros, né? Nós temos escritores brasileiros maravilhosos, né? E que merecem ser lidos, né? Eu olho assim na estante e vejo tantos ali, né? Leiam muito, vale a pena, tá?